Sabe aquela pergunta, o que define quem a gente é? Será que é só genética? Ou as nossas experiências lá da infância? E se a resposta tivesse muito mais ligada às nossas escolhas de hoje, no nosso lugar no mundo agora? Pois é, existe uma visão fascinante sobre personalidade que vira essa chave, que tira o foco do passado e traz para o presente. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Essa é a grande questão, né? A gente é só um produto do nosso DNA, da nossa biologia? Ou será que a gente é mais moldado pelas nossas relações, pelo ambiente onde a gente vive? A perspectiva que vamos explorar aqui hoje sugere que tem um algo a mais, sabe? Algo crucial nessa equação toda. Ok? Para a gente entender essa nova perspectiva, o primeiro passo é colocar ela lado a lado com a ideia mais comum que todo mundo meio que já ouviu falar sobre personalidade. Imagina assim, são como duas lentes diferentes para a gente olhar exatamente para o mesmo fenômeno. Olha só, de um lado a gente tem aquela visão mais famosa, que parece um iceberg, né? A ideia de que a maior parte do que move a gente está lá submersa, no inconsciente. Mas aí do outro lado chega a visão de Alfred Adler, que vira isso de cabeça para baixo. Ele basicamente diz que o que importa de verdade não está escondido não, está bem aqui, ó, na superfície, nas nossas interações sociais, naquilo que a gente escolhe conscientemente. A mudança de foco é total. E essa abordagem toda focada no indivíduo, nesse poder de escolha, ela tem um nome. É a psicologia individual. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer. Bom, a definição é bem direta. O foco está na nossa singularidade, sabe? No que faz cada um ser único. E também na nossa natureza social. Mas a parte que é realmente revolucionária aqui é essa rejeição da ideia de que a gente é só um produto da biologia. O que Adler está dizendo é, olha, a gente não é só DNA ou instinto, somos muito mais que isso. E isso, cara, abre uma porta imensa para a ideia de que a gente pode, ativamente, construir quem a gente é. Então, para simplificar, a teoria se apoia em 3 pilares. O primeiro é sobre a nossa unicidade, nossa singularidade. O segundo, sobre a nossa natureza social, essa necessidade de conexão. E o terceiro, que é fundamental, fala da nossa capacidade de crescer de forma consciente, sabe? Ir além da biologia. Agora, vamos explorar cada um deles um pouquinho mais. Bora começar com a primeira grande ideia de Adler, que talvez seja mais fácil de sacar. A gente não existe num vácuo, né? Somos seres profundamente sociais. A ideia central é essa aí. Para Adler, é simplesmente impossível entender uma pessoa de forma isolada. A nossa personalidade é tipo uma escultura que está sendo constantemente moldada, sabe? Pelas nossas interações, pela cultura, pelas pessoas que estão à nossa volta. Agora vamos para o ponto que, olha, causou a maior briga, a maior ruptura de Adler com o pensamento que dominava na época dele, principalmente com as ideias do Freud. É uma virada de chave, assim, fundamental. A ideia é super simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Em vez de ficar procurando respostas lá nos bastidores escuros do inconsciente, o Adler joga uma luz no centro do palco e diz: opa, é aqui que a ação acontece. O protagonista da nossa história é a nossa própria consciência. Gente, a diferença é tipo noite e dia. A visão do Freud meio que coloca a gente à mercê de umas ondas profundas e desconhecidas do inconsciente. Já a visão do Adler, não, ela coloca a gente de pé bem debaixo da luz da consciência. E o que isso significa? Significa que a gente tem poder de ação, que não somos só passageiros, sabe? A gente pode ser piloto da nossa própria vida. Beleza, a gente viu as peças do quebra-cabeça. Agora, vamos juntar tudo isso. Afinal, por que essa visão de personalidade realmente importa na nossa vida, no nosso dia a dia? Resumindo tudo, são 3 lições bem poderosas. Primeira, unicidade. Para de se comparar, a jornada é única para cada um. Segunda, contexto social. Nossas relações não são um bônus, um extra. Elas são o próprio terreno onde a gente cresce. E a terceira, o centro consciente. A história que a gente conta para si mesmo sobre quem a gente é, essa é a história que acaba virando realidade. E pra gente fechar, fica uma pergunta que essa teoria do Adler meio que força a gente a se fazer. A personalidade é tipo um mapa que a gente descobre ou é um território que a gente constrói? É um tesouro que a gente tem que encontrar ou é uma obra que a gente precisa criar? Pensar nisso pode mudar não só o jeito que a gente olha para a nossa história, mas também como a gente decide escrever o próximo capítulo.